É isso. Bom, ô Nassif, vamos pegar um ponto aqui que é sobre começar a gente batendo esse papo aqui. Queria que você falasse um pouco sobre esse artigo que você publicou hoje na Coluna Econômica, intitulado O Problema é o Câmbio. Vou até compartilhar aqui no chat para o pessoal ler, quem não leu ainda. E aí eu vou te perguntar sobre a primeira frase do seu artigo, que é: a bala de prata para derrubar o governo é a volati- volatilidade do câmbio. É esse o ponto, pessoal. É uma armadilha. Esse modelo de financiarização global criou uma armadilha para todos os países. A Europa está nessa armadilha, a África do Sul está nessa armadilha. O que ocorreu? Você tem algo dentro do mercado chamado o carry. O que é o carry? É aqueles fundos que vão lá no Japão, pegam um dinheiro a custo quase zero, vêm e aplicam em outros países a um custo muito alto. É um custo muito alto. Quando nós chegamos em dezembro, todo aquele movimento especulativo se deu porque o carry do Brasil estava menor do que o carry do México e da África do Sul. Então, aquele dinheiro estava saindo do Brasil, indo para a África do Sul. Em cima disso, houve aquele movimento especulativo que deixou o Brasil na corda bamba aí. Na corda bamba. A situação só começou a melhorar quando o carry brasileiro alcançou o carry do México e da África do Sul. Então, digamos, a questão da taxa Selic é uma armadilha terrível, mas a questão da taxa Selic não é essa história. O mercado tem aquelas planilhas, fala, não, porque o PIB potencial, aquele PIB que o Brasil pode crescer sem inflação, ele está sendo superado. Então, tem que aumentar os juros para reduzir o nível de atividade e cair. Isso tudo é conversa mole. Há muitas décadas que eu falo, é conversa mole. A taxa de juros aqui controla a inflação através de uma única variável, que é o câmbio. Porque quando se aumenta a taxa de juros, entram mais dólares, há uma valorização do real, isso diminui o preço dos produtos importados e dos produtos exportados, como é o caso dos alimentos. Então, esse é o ponto central. Onde que está o problema aí? O Brasil gastou muito dólar lá em dezembro, janeiro, para trazer a situação para um patamar razoável aí. Agora está havendo um movimento para substituir parte da taxa Selic por chamadas medidas macroprudenciais, ou seja, você quer reduzir a atividade, então estabelece obrigatoriedade dos bancos aumentarem o capital quando tiver muito crédito na praça, estabelece limites para financiamento, exige um valor à vista, a prestação inicial mais alta, que são fundamentais aí para conter demanda. Mas o problema do Brasil não é a questão de demanda. A inflação do Brasil é por conta do câmbio. Então, nós estamos numa armadilha terrível, porque é o seguinte, não adianta você atuar aqui para tentar reduzir esse carry brasileiro aí, porque se reduz aqui, eles vão para outro país. Então, você só consegue se tiver uma articulação de todos os países, e essa articulação permitir uma ação conjunta contra essa loucura do livre fluxo de capitais. Então, isso aí não vai acontecer no curto prazo aí. Ao mesmo tempo, quando você joga a taxa Selic lá em cima, você cria uma outra armadilha, que é a relação dívida-PIB aumentando, 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 até chegar um momento. Então, é um nó. Agora, se houver qualquer sinal de fraqueza aí nessa questão do Banco Central ou do Haddad, aí esse é o risco. Se houver uma nova corrida do câmbio, aí daí a inflação explode de vez, daí esquece 2026. Então, não é cômoda essa situação aí com essa taxa Selic, mas a transição não pode ser de afogadilho aí. É algo que tem que ser muito bem planejado, infelizmente. Que você inventou essa loucura aí de você fazer um ajuste de um país e a variável é o câmbio. O câmbio ele é fundamental para você trazer investimento externo direto. Então, se alguma empresa quer se instalar no Brasil, levantar fornos, gerar emprego, ela quer previsibilidade de câmbio.
Quando você tem um câmbio volátil assim, é só o capital especulativo que se beneficia. Só que esse modelo está em todos os países. É loucura, é o último vagido do dólar aí, é o último sinal de domínio americano, só que enquanto não tiver uma articulação entre os países, você não consegue escapar dessa armadilha. E a situação não está tranquila. É bom a gente ir com cuidado aí, porque se estoura o câmbio, aí nós estamos na água. Ô Nassif, você falando sobre isso, que essa articulação entre os países, sem essa articulação, existe alguma coisa para conter isso que o governo, o Banco Central pode fazer? Não, a transição tem que ser muito muito bem pensada, porque você vê o mercado. O mercado fez um carnaval lá em dezembro em cima do anúncio do Haddad, porque o Haddad fez o anúncio do ajuste fiscal e no mesmo anúncio ele colocou a isenção até R$ 5.000 no imposto de rendas. Isso é desculpa. É desculpa. Mas mostra que você tá refém desse pessoal. Já tava saindo notícia anunciando essa medida, né? Claro, claro. Antes da fala do Haddad em rede nacional, já tinha notícia falando o que ia ser dito, né? É questão da fábula do Esopo, aí, do lobo e do carneiro. Você pega a desculpa que quiser. Então, com esse grau de vulnerabilidade, não adianta o Brasil ter 350 bilhões de reserva, porque isso aí você engole em 2 segundos. Então, tem que ser devagar aí, devagar, ver as estratégias que vão ser montadas aí. Tem que ter uma articulação com outros países do G20. É no G20. O G20 é um fórum para ter essa articulação. É um horror. Essa taxa de juros é um horror. Eu já mostrei aqui, nesse artigo, eu faço umas contas para mostrar que aumentar em 1 ponto a taxa Selic não afeta em nada a demanda. Então, se você coloca os macroprudenciais aí, equivalente a 1 ponto de Selic, não significa nada. O problema, a pessoa não vai comer menos alface por conta de aumento de juros. Então, o problema dos juros é o câmbio. É o câmbio, além desses problemas ambientais, que produziu essa inflação nos alimentos e pode produzir mais inflação mais à frente se voltar a explodir. E aí? Bom, o Nassif, até é interessante que tem um papel da mídia também nisso. Hoje eu estava olhando um pouco algumas notícias e tem aquelas notícias de veja onde investir com a taxa de juros em 13%. Então, tem toda uma mediatização em cima disso também para poder mostrar que o mercado você pode ganhar com a taxa de juros alta também, né? Fala assim, ó, você tem a oportunidade de ter um rendimento de 13% ao mês. Veja quanto que você precisa para ganhar 10 mil por mês com a taxa de juros onde está. É aquele negócio, quem vai em renda fixa ganha, mas tem muita gente perdendo também. Agora, esse problema da mídia com gastança e tudo é uma questão política. Essa questão de. Eles estão tentando criar o mesmo clima pré-impeachment lá da Dilma. Então, falar em gastança aí, você não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. Daí, se você melhora um pouco a situação, cria aí esse incentivo aos professores aí, isso aí é gastança, é terrorismo. Quando você fala em déficit primário, que é o déficit que conta aí, é irrisório. O grande problema brasileiro é a taxa de juros. Então, eles forçam por uma taxa de juros maior, e, por outro lado, você tem essa pressão que vem dos mercados por conta desse diferencial de juros aí. É uma situação encrencada, encrencada.